mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Logo nova, aula nova. Estamos entrando no quarto período, finalizando o ano letivo, mas ainda com muito afinco e trabalhando as nossas aulas para melhor servi-los. Gostaram? Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é uma aula de língua portuguesa, na verdade, literatura. Vocês lembram do classicismo? Então, nós vamos fazer aqui uma viagem de volta ao classicismo. Aquela época bem trabalhada, como o próprio nome diz, no clássico, no belo, no elegante, porque nós vamos trabalhar outras escolas literárias que vão precisar que nós relembremos esse momento aqui da história da nossa literatura. Vamos ver o que era o classicismo em si, vamos rever as suas características e entender esse culto ao clássico, tá bom? Então, para começar, uma obra de arte, tá certo? Que reflete, resgata essa época aí do Renascimento, certo? E quando nós estudamos a literatura, para nós interessa o classicismo, tá bom? Classicismo e Renascimento estão intrínsecos, né? No geral, o Renascimento vai envolver todo o campo da arte, certo? Pintura, escultura, e para nós essa clássica, essa ideia, essa caracterização, né, do clássico, do belo, vem para a escrita, para a literatura, tá certo? Aqui a gente tem nesse quadro Vênus, né? O nascimento de Vênus. A gente vê aqui figuras mitológicas, angelicais, né? A gente vê assim tudo ligado para o divino, tudo ligado para o perfeito. Por quê? Porque o divino, né? Deus é perfeito. Então, a gente já começa falando disso aí, do clássico, no sentido de perfeição, no sentido de belo, no sentido de divino. Tá bom? Então, respondendo a talvez uma pergunta, o que é mesmo classicismo? Então tá aqui. Classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, como eu acabei de falar. Quando você estuda a arte com o professor Marcos Dominici, e não Marcos Vinícius, como eu troquei outro dia numa aula aí, né? Porque ambos são Marcos. Quando você estuda o Renascimento, você vai ver essa questão do belo dentro da arte, né? A arte voltado para a escultura, para a pintura. Nessa época se destaca muito o Michelangelo, lembra? O Leonardo da Vinci, são personalidades aí da arte no sentido da pintura. Mas nós temos outras expressões de arte. Nós temos as artes plásticas, nós temos o teatro, nós temos também a arte literária, aquilo que é escrito. Então, para nós, o classicismo é esse movimento artístico-cultural que vai acontecer durante o período do Renascimento, que aconteceu quando? No século XV. Sempre bom fazer essa associação dos movimentos literários à época. Por quê? Porque nós temos um contexto histórico que vai influenciar nessas características. O nome do movimento vai marcar o quê? O fim da Idade Média. Quando acaba a Idade Média? Lembram? Decadência do feudalismo. Nessa época a sociedade era comandada pelos senhores feudais, lembra? A igreja tinha uma grande influência na sociedade e agora a gente muda para a era clássica. É o início da Idade Moderna e faz referência aos modelos clássicos, onde vai se buscar esse conhecimento dentro daquilo que é grego e romano. Então, a gente chama modelos clássicos greco-romano, tá? Junta Grécia e Roma. Até aqui tudo bem? Então, olha só esse olhar aí. Nascimento de Vênus, a gente trouxe aqui a figura no início. Eu vou voltar aqui para você ver. Olha aqui. E nesse outro momento, eu tenho aqui só o recorte do olhar de Vênus, né? De uma divindade. Lembra que eu acabei de falar, né? Daquilo que é clássico, classicismo clássico, perfeito, divino. Olha aqui, ó. O nascimento de Vênus, aqui a gente tem só o olhar. Tá certo? E quando você faz esse recorte dentro da arte, um pedacinho, né,
dessa figura divinal aí, divina, a gente tem a consideração do belo dentro da filosofia tradicional. Quem trabalha a filosofia com vocês é o professor André Luiz. Então, quando você já estuda filosofia, você já vai trabalhar também essa questão do mundo clássico. Com certeza o professor faz essas referências de acordo com o assunto que ele trabalha, que ele desenvolve. Então, o belo na filosofia tradicional, esse recorte que nós trouxemos, no mundo clássico, greco-romano e no ocidente medieval. Quando você estuda isso, você também considera a estética, que dá a percepção das essências integrada, a ética e a lógica, que é belo, bem, verdade, paraíso tropical. Um paraíso. O que é um paraíso? É um lugar de coisas boas, é um lugar de coisas agradáveis. Quando a gente lembra de paraíso, a gente lembra de lugar agradável, lugar bom. Então, aqui a gente trouxe esse recorte do olhar de Vênus, mostrando a concepção filosófica do tradicionalismo em relação ao mundo clássico greco-romano no Ocidente medieval. Então, a gente tem o belo, a estética e também ética e lógica. Então, isso daí é um campo mais da filosofia, é só um prenúncio, um assunto está ligado ao outro, a gente puxa aqui para que você não fique aéreo. Entenda por que o classicismo existe, baseado em quê? Durante a Idade Média, meu povo, meus chuchus, no século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era o quê? A religião. Lembra? Eu acabei de falar aqui da igreja, na influência, no feudalismo, enfim. Esse foi um momento marcado pelo teocentrismo. Essa palavra teocentrismo traz a junção teo, que significa Deus, e centrismo como o centro. Então, quando você fala num momento marcado pelo teocentrismo, nós temos Deus como centro do universo. Mas há pessoas que não consideram isso uma verdade. E aí, o lema dos teocêntricos, o lema do teocentrismo é: dogmas e preceitos da Igreja Católica adquiria cada vez mais fiéis. Então, as grandes correntes religiosas têm a função de atrair os seus fiéis a partir desse ponto de vista teocêntrico, de verdades que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia. E muitas pessoas não leem a Bíblia, muitas pessoas frequentam comunidades religiosas, não têm o hábito de ler, de estudar, e aí ficam seguindo os seus líderes. E nessa época aqui, entre o século V e o século XV, a igreja comandou política e socialmente esta sociedade e acabou, né, a Igreja Católica trazendo grandes prejuízos para essa sociedade, né? Você sabe, a questão das indulgências, como é que eu vou dizer? Algumas leis fora do conhecimento do povo, fora do que a palavra realmente pregava, para ter um comando, para ter um controle da situação. Isso no passado. Tá bom? Então, o que é o teocentrismo? É uma doutrina baseada em preceitos bíblicos, em que Deus seria o fundamento de tudo e o responsável por todas as coisas. Aqui a gente coloca seria, fazendo aqui essa escritura, dizendo seria, mas, na verdade, Deus é o centro de tudo. Deus é o fundamento de tudo e Deus é o responsável por todas as coisas. Eu estou falando sob o ponto de vista do meu entendimento, do meu argumento, da minha concepção de fé e argumento pessoal, tá bom? Há pessoas que discordam desse fundamento. Pessoas que não creem em Deus, por exemplo, vão refutar essa premissa, tá bom? Então aí a gente entra num outro assunto que envolve religião, ponto de vista, e não é o caso da nossa aula. Nossa aula aqui tem o objetivo de nos levar a essa era clássica, entender as características e apresentar para vocês pontos relevantes que nos levem a estudar uma outra escola literária da nossa próxima aula, que é o parnasianismo, tá bom? Nessa cultura teocêntrica, Deus era o fundamento da arte,
da literatura, ainda mais da escultura. Então, toda manifestação de arte, o fundamento era Deus. Então, quando você olha uma obra de arte, escultura, pintura e até mesmo dentro da literatura, dentro dos escritos da era clássica, você vai ver muito essa questão do divino, do belo, tá? do celestial. Os povos, em geral, entendiam, antes do retorno da cultura grega, classicismo, que a finalidade última de qualquer obra era o criador e não o ser humano. Então, nessa era clássica, que veio bem depois, um pouco depois do humanismo, nós temos agora uma mudança de concepção. Vai se deixar de pensar que Deus é o centro de tudo. E aí a sociedade vai descobrir, o homem vai ser o grande personagem dessa época, né? No humanismo, o homem vem como uma figura central, e aí a gente muda de teocentrismo para o antropocentrismo. Você lembra disso? Pois é, então aqui, nessa cultura, Deus tem fundamento aí na arte, na literatura, na escultura, toda a manifestação de arte, tá bom? E a principal característica consiste em quê? Imitação dos modelos greco-romanos, modelos clássicos. E dessa forma busca pela perfeição, pelo equilíbrio, pureza das formas, rigor, tá? Rigidez, no sentido não de dureza, dureza de superfície, mas de dureza do quê? De fidelidade aos conceitos clássicos, à estética, que são principais tendências desse movimento. Então, por que nós estamos estudando classicismo? Porque nós estamos buscando o entendimento da perfeição como obra de arte, dentro dessa manifestação, pintura, escultura e, claro, dentro da literatura. Entenderam? Ótimo. Então, nesse período, havia uma imitação de quê? Da antiguidade clássica greco-romana, como eu já falei, e vai surgir os primeiros pensadores, né? Uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que os gregos e os romanos dominavam as ideias de beleza. Então, pensou em beleza, Grécia e Roma. Eles eram os especialistas nesse assunto. Alguns modelos para o classicismo são Platão, você já ouviu falar, você já estudou isso em filosofia com o professor André Luiz, Homero e Virgílio. Então, a gente tem aqui um conceito de beleza voltado para o clássico, para o perfeito. Quem era especialista nisso? Na verdade, os especialistas eram os gregos e os romanos. Aqui a literatura classicista também é chamada de renascentista, a gente já sabe a diferença. O Renascimento é mais macro, né? Mais macro, existe isso, Cacau? É macro. Eu ia dizer assim, é mais abrangente. Então é macro, e o classicismo é voltado só para a arte da literatura, né? Das produções escritas. Esteve marcada pela perfeição estética, bem como pelo reencontro com a mitologia, que já vai diferir um pouquinho daquilo que se defendia a igreja. Tudo em Deus. Aí, além da literatura, o classicismo foi um movimento artístico que teve grande destaque também nas artes plásticas, na arquitetura. Essa tendência se espalhou pelo continente europeu no século XVI e teve o Renascimento como seu principal aliado. O Renascimento é aquele momento de renascer tudo: arte, cultura, pensamento, posição, enfim. Aqui a gente tem o culto ao clássico, aqui a gente tem mais uma figura, o encontro aí das duas mãos, a mão de Deus e a mão de Adão, né? O nascimento aí de Adão. Então, os valores clássicos, as características do classicismo eram vistas como exemplo de perfeição para a produção artística. E esses valores eram voltados tanto para a conquista do senso de proporção, quanto para os conteúdos que tratavam de assuntos grandiosos e nobres. Bom? E aí, dentro dessa categoria artística do classicismo, a literatura foi uma das que mais se destacou, né? A literatura foi uma das que trouxe um papel relevante, pelo fato dos artistas da época utilizarem muitos recursos providos nessa antiguidade, tá bom? Dentro dos seus textos. Então, a característica do classicismo literário são baseadas no quê? Formas com importância voltada para o seu rigor, né? Da sua perfeição, da sua fidelidade a esses modelos
clássicos. E aí a gente vai falar de sílabas poéticas. Estruturação poética era fixa. Eu estou falando de rigidez, eu estou falando de rigor. Tá aí. Fixa, 10 sílabas métricas. O que é isso? Você tem um verso com 10 sílabas poéticas. Um poema decassílabo é um poema que tem 10 sílabas do primeiro ao último verso daquele poema. Modelo decassílabo, substituição de redondilha maior. Isso aí você estuda no primeiro ano, em versificação, lá quando nós estamos estudando justamente essa época. Esse assunto aqui é um assunto de primeiro ano, tá bom? Possuía 7 sílabas métricas, aí a gente tem os poemas heptassílabos, enfim. Então, as características do classicismo literário são baseadas principalmente nesse rigor, nesse respeito, nessa fidelidade às formas que são voltadas para o seu rigor, tá bom? Tudo bem certinho, tudo bem bonitinho, nada de ter versos como hoje, versos livres, onde você tem poemas com um poema com o primeiro verso é curto, o segundo já é mais longo, né? Hoje em dia a gente tem isso, mas nessa época aqui nem pensar. Depois de conhecer essas tendências, né, Sá de Miranda, em 1527, ele apresenta uma atmosfera ideal para a aceitação de novas ideias literárias. Aí a gente vai ter também o soneto, que é um poema de 4 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então, quando se escreve também narrativas e jornadas marítimas, destaca-se Luís de Camões, que se inspirou nas características do classicismo. Camões se destaca, né? Ele está para Portugal, como Shakespeare está para a Inglaterra. Camões escreveu, por exemplo, os Lusíadas, que narra a trajetória do navegador Vasco da Gama, que fez lá sua trajetória mar afora para descobrir aí um caminho às Índias. Olha o culto ao clássico aqui, olha o exemplo. A voz pesada, um pouco alevantando. Preste atenção aí na rima. Que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça. Desta vaidade a quem chamamos fama, o fraudulento gosto que se atiça. Então, olha só, alevantando claramente, feito peito, cobiça, fama, atiça. Observe a disposição das rimas. Tinha que haver rima, tinha que haver intercalação aí dessas palavras. Às vezes um primeiro verso rima, olha só, feito rima com peito, bem pertinho, cobiça, atiça, fama, que está meio perdido porque é só um trecho. Mas se você pegar um poema classicista, você vai observar essa disposição aí das rimas, de cada verso. Um primeiro vai rimar com o último, o segundo vai rimar com o terceiro, enfim. Com a aurora popular, que honra se chama, que castiga o tamanho e que justiça. Lembra do atiça, lá do outro slide? Olha aqui, ó, já rima com justiça. Fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Isso aqui é o canto quinto, o quarto, aliás, do velho Restelo de Os Lusíadas, que eu acabei de falar, de Luís de Camões. Esse Os Lusíadas é um poema. É um poema épico, porque narra a história brava de um povo, no caso, os portugueses. Ele é um poema que respeita essa questão da métrica. Ele tem muita mitologia. O velho Restelo aqui é uma personagem que aparece. Nós temos ninfas, nós temos gigante Adamastor, nós temos uma série de personagens que são buscados lá nessa literatura, nesse conhecimento greco-romano. Você já ouviu falar de literatura grega, você já ouviu falar de literatura romana. Na aula de hoje, o objetivo é que você compreenda que, quando você viaja para o clássico, a principal característica dessa época é o belo, o perfeito e, claro, tudo de arte
se concentra em Deus. Teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. Na próxima aula nós vamos relembrar desse culto ao clássico para entender uma nova corrente literária, um novo movimento literário ou uma nova escola literária, como queiram, e compreender esse assunto de forma mais consistente. Compliquei?